Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre as gimnospermas. Então, segue o fio. Nessa aula, iremos observar algumas características novas que apareceram no grupo das gimnospermas. Mas antes, vamos primeiro lembrar sobre os dois primeiros grupos de plantas, as briófitas e pteridófitas. Então, vimos anteriormente que as briófitas elas tiveram como característica nova o embrião matotrófico, ou seja, um embrião que depende totalmente da mãe para a sua sobrevivência, que é nutrido totalmente por origem materna. O grupo das pteridófitas, eles possuem uma novidade evolutiva. Esse grupo possui o xilema e o floema, que são vasos condutores. Mas não somente esse sistema condutor, ele também possui um sistema dérmico e um sistema fundamental. O dérmico é a parte mais externa da planta e o fundamental é a parte de preenchimento. Agora, o grupo que nós vamos estudar é o das gimnospermas. Então, esse grupo ele tem uma novidade evolutiva muito interessante, que é o aparecimento do grão de pólen. Além disso, nesse grupo também aparece a semente. A semente, ela é quem dá o nome ao grupo, porque esperma é semente e esse gime quer dizer nu. Então quer dizer que é uma semente nua. Por que nua? Porque não tem nada protegendo. Já nas angiospermas, a semente ela é protegida. E essa proteção tu vai chamar de fruto. Então tem um fruto que protege a semente fica por dentro do fruto. Lembrem aí do laranja, por exemplo. Tem um fruto que protege a semente. Lembrem do abacate, tem um fruto que protege a semente. Então, na gimnosperma não tem esse fruto. A semente ela é nua, não tem nenhuma proteção. Por isso, gimnosperma. Então, o pólen e a semente, eles vieram e permitiram uma ótima adaptação das plantas ao ambiente terrestre. Inclusive, uma adaptação muito importante é a não precisão de água para a sua reprodução, ou seja, as briófitas precisavam de água para reproduzir, por quê? Porque os anterozoides nadavam na água até chegar à osfera. Nas pteridófitas, a mesma coisa. Tinha anterozoides, que são células que possuem flagelos, e eles iam nadando até chegar à osfera e fazer a fecundação. Ok. Mas, se observarem, nas gimnospermas, isso não existe. Não há essa precisão de água para a reprodução. Ok? Vamos já ver como acontece a reprodução desse grupo. Então, o que é que esse grupo tem de interessante? Primeiro é que existem poucas espécies, são cerca de 600 espécies de gimnospermas. Segundo, esse grupo de plantas ele tem como fase dominante também o esporófito. Lembra, só quem tem fase dominante o gametófito é briófita. Tanto pteridófita quanto gimnosperma quanto angiosperma, a fase dominante é o esporófito. Então, o esporófito é ele que sofre a meiose, que passa por meiose e produz esporos. Então, os esporos são gerados através da meiose. Então, qual parte da plantinha que acontece essa meiose, que são gerados os gametas dessa planta? Então, isso acontece nos estróbilos. Então, os estróbilos são órgãos sexuais de gimnospermas, ou seja, é uma característica limitada a esse grupo, tá bom? Esse grupo de plantas. Então, são órgãos sexuais
das gimnospermas, que, claro, tem função de reprodução. Como é que eles são formados? Eles são folhas que sofrem modificações. Da mesma forma que uma folha pode formar, por exemplo, um espinho, que também é uma folha modificada para evitar a perda de água, essas estruturas reprodutivas são folhas modificadas para permitir a reprodução. Então, por que é, professor, que esse grupo não depende mais de água? É porque, meu povo, a reprodução agora, ela é através do pólen. Vai utilizar o quê? O pólen, ou seja, a reprodução ela vai ser através do vento. Em geral, o vento vai carregar esse pólen até da estrutura masculina até a feminina. E lá vai haver, então, a fecundação. Então, existem plantas que têm somente estróbilo masculino, tem outras que têm somente estróbilo feminino e tem outras que têm os dois. Ela pode se autofecundar, tudo bem? O estróbilo masculino, ele produz o pólen, que claro, tá aqui, ó, observem, é a estrutura reprodutiva masculina. Anterozoide é quando tem água. Se não tem água, pólen, ok? Então, como briófita dependia de água, anterozoide. Pteridófita dependia de água, anterozoide. Agora aqui não, aqui o pólen já se encarrega de levar o material genético até a osfera, inclusive através do vento. Então vamos ver como acontece a fecundação desse grupo. Além de tudo isso que eu falei agora, das novidades evolutivas, esse grupo ele também ganha uma estrutura muito importante chamada de óvulo. Então o óvulo ele atua como uma espécie de proteção, correto? À estrutura reprodutiva feminina. Então, anteriormente, nós vimos que as plantinhas, tanto briófita quanto pteridófita, tinham arquegônio e, posteriormente, oosfera, que ficava dentro do arquegônio. Aqui, além do arquegônio, que tu vai chamar, que tu observe aqui a estrutura aqui, ó, em verde. Além do arquegônio, tu também vai ter a oosfera. Ou seja, a oosfera é a célula reprodutiva que fica dentro do arquegônio. Ok, isso aí tá igual a briófita e pteridófita. Mas cadê a diferença? É que além de tudo isso, tu ainda tem aqui, ó, uma estrutura de proteção, que nada mais é do que o óvulo. Então, através do óvulo que vai acontecer a reprodução. Observem aqui, ó, o pólen de uma gimnosperma. Ele é formado por células protalares, célula geradora e células do tubo. A geradora é que vai gerar a nova plantinha. A célula do tubo ela tem uma função muito importante, que é atuar no crescimento do tubo polínico. Por quê? Vejam aqui, ó. Primeiramente, observem que ela vai chegar através do vento. Então veja, ó, vai chegar através do vento a uma abertura do óvulo chamada de micrópila. Observa aqui a abertura chamada de micrópila. Depois que ela chega à micrópila, as células do tubo elas vão gerar o quê? Um tubo polínico. Vai crescer um tubo polínico que vai permitir, é como se fosse um canudinho, que vai permitir que o pólen chegue da micrópila até a oosfera, que é a célula masculina. Desculpa, feminina. Então o pólen tem as células masculinas e a oosfera as femininas. Quando a oosfera é a feminina, quando acontece a junção, acontece o que? A fecundação, porque ó, veja, N, esse aqui é N e esse aqui é N. Então N com N, um indivíduo 2N, ou seja, um embrião. Então, depois que essa estrutura se desenvolve, ela vai formar a semente. Como podemos ver aqui, ó, a semente do embrião. E a semente do embrião, a semente do pinhão, desculpa. E a semente do pinhão, como aqui é observado, ela mostra algumas características muito interessantes. A primeira estrutura que eu quero destacar para vocês é o tegumento, que é a parte mais externa aqui da semente, essa parte que está amarronzada. Esse tegumento nada mais é do que
uma estrutura formada a partir do próprio óvulo. Então, o óvulo, depois de fecundado, ele vai sofrer algumas modificações para formar, então, o tegumento. Vejam também o endosperma. O que é endosperma? É o material nutritivo do embrião. Porque, veja, a plantinha, quando é semente, ela demora um pouquinho para que apareça a primeira folha. E a folha é o local onde acontece a fotossíntese. Então, antes de realizar a fotossíntese, ela já precisa crescer. E ela cresce como? Através dos nutrientes que a própria semente carrega. Por isso que a semente foi um ganho evolutivo muito importante. Porque ela permite uma sobrevivência maior da plantinha. Uma vez que a presença de semente permite com que esse organismo ele cresça, independente do organismo materno, não há dependência. E segundo ponto, consegue permitir a dispersão, ou seja, ele pode chegar em áreas distantes para realizar, para posteriormente povoar essas áreas, tá bom? Então veja aqui, ó, em branco está o endosperma. Então o endosperma é o que? É N, ok? E aqui, ó, tá o embrião em amarelo, que é o que? 2N, ou seja, aqui é que vai se desenvolver o novo organismo a partir dessa estrutura amarela aqui, ó. Então, essa aqui é a imagem ampliada. Em branco nós temos o endosperma e em amarelo nós temos o embrião. E essa aula terminou por hoje. Então, espero que tenham gostado e se preparem, pois amanhã vamos trabalhar o ciclo desse grupo. Se cuidem e até